Bom dia a todos, é com alegria que nós estamos aqui na nossa casa para mais uma palestra gravada e queremos fazer um convite a vocês. Vocês visitem o site da nossa casa, www.rita.org.br. Lá vocês vão encontrar todos os cursos que nós estamos oferecendo, o acolhimento fraterno, os horários, quem são aquelas pessoas que estão nessa tarefa, para que vocês possam ter, de alguma forma, esse acolhimento, como o nome já está dizendo, oferecido pela nossa casa. E agora nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, amigo, companheiro de todas as horas, é com alegria que estamos aqui buscando o estudo, a reflexão em torno da doutrina espírita, para que cada vez mais nós possamos encontrar um caminho de paz no nosso viver. E nessa hora, Mestre, nós te pedimos, abençoa a nossa querida Gabriela, que de tão boa vontade atendeu ao chamado da casa para dividir conosco as suas reflexões, que ela possa estar amparada e sustentada. E nessa hora, Mestre querido, nós pedimos que seja, com a sua permissão, a permissão dos benfeitores espirituais responsáveis por essa reunião, mas, acima de tudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para que nós possamos começar a reunião dessa manhã com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. Então, conosco, Gabriela Asmar, que vai dividir conosco aquilo que ela pôde construir nesses dias. Obrigada. Bom dia a todos. Vou chegar essa cadeira para cá. Sempre melhor poder nos movimentar, principalmente para falar do assunto de hoje. Um assunto que é tão importante, que é uma lei natural, mas que o nome assusta um pouquinho quando a gente olha pela primeira vez. É claro que essa palestra, principalmente sendo gravada, ficando eternizada na internet, pode ser assistida pelos frequentadores da casa, que acompanham há muito tempo a doutrina, que estudam profundamente, alguns estudam há muitos anos, muito mais do que eu, mas também tem aquelas pessoas que estão chegando agora, que se interessam pelo assunto ou pela doutrina como um todo, então a gente precisa falar para todos. E esse assunto, né, com esse nome, pode causar surpresa, porque ele tem muitas coisas boas para serem ditas. Né? O assunto de hoje é destruição, a lei da destruição, que está no Livro dos Espíritos, questões 728 a 736. E aí a gente tem que se perguntar, para começar a falar, como é que destruição pode ser algo bom? A gente trabalha tanto para construir alguma coisa, a gente se empenha tanto para manter aquilo que a gente construiu, e alguém vem me dizer que destruição pode ser algo bom. Primeiro a gente precisa entender que a gente está falando com uma ótica da doutrina espírita que nos garante e que a gente sabe e a gente sente, né? E quem acompanha a doutrina cada vez mais se afeiçoa à absoluta verdade que nós vivemos de sermos espíritos imortais. Como espíritos imortais em corpos transitórios, a lei de destruição entra, por óbvio, na parte da matéria. A matéria é transitória, o espírito é eterno. Então, o espírito não é destruído, muito pelo contrário. Ele é constantemente construído e engrandecido para que, em algum momento, nós possamos ser espíritos perfeitos, né, quase perfeitos ou mais perfeitos possível, chegando perto de Deus, sermos um com Deus, pelo exemplo de Jesus. Esse espírito que caminha sempre para frente pela lei da evolução, nós estamos aqui para evoluir, não poderia ser destruído. Né? Então, o que essa lei fala é da necessária destruição dos veículos que nós utilizamos ao longo dessa caminhada,
e que, é claro, porque não sabemos usá-lo bem, porque ainda somos predominantemente rudes, né? Ainda estamos num nível evolutivo de mais ignorância do que esclarecimento, a gente vai, à medida em que a gente usa esse veículo, ele vai se deteriorando, igualzinho a um carro, uma bicicleta, ou um trem, ou um caminhão, ou seja lá o que for que a gente usar na nossa estrada, que a gente usar para chegar no nosso destino. Quanto mais a gente depende desse veículo, mais material a gente é, mais dependente da matéria a gente é, e, consequentemente, menos bem a gente sabe usar isso que nos foi concedido para um trecho da caminhada, que é a encarnação. Então, a gente encarna precisando da matéria, porque, obviamente, ela traz experiências muito importantes para o nosso desenvolvimento. Sem elas, a gente não poderia cursar determinadas matérias desse longo curso que a gente faz para se tornar o mais perfeito possível. E a gente, em algum momento, muda de ano, né? E na medida em que a gente muda de ano, a gente vai tendo que ter um novo veículo mais adaptado àquela nova situação no momento em que a Terra está, provas e expiações, rumo à regeneração. Na regeneração, a gente provavelmente vai viver com uma relação com a matéria um pouco mais atenuada e assim sucessivamente, cada vez mais. Então, essa caminhada, ela é inversamente proporcional à nossa dependência da matéria. Consequentemente, a lei de destruição desse corpo que nós habitamos temporariamente vai se tornando menos e menos presente ao longo do trajeto que a gente vai fazendo. Por outro lado, enquanto nós estamos aqui precisando sentir frio, fome, medo, temporalidade, né? Tudo isso é inerente unicamente à matéria, não ao espírito. O espírito, quando fora da matéria, se torna cada vez mais apto, dependendo do seu nível evolutivo, a enxergar a infinitude dos seus recursos. Quanto mais próximo de Deus, menos medo a gente precisa sentir, porque a gente já superou todas essas lições. Mas enquanto a gente está aqui, que é o nosso momento atual, a gente precisa dessa matéria e a gente sabe que se essa matéria deixar de ter as suas utilidades que permitam a vida, isso vai significar o desencarne. E ao desencarnar, se a gente tiver cumprido o nosso propósito, tudo certo, né? Se a gente tiver usado essa oportunidade que nos foi dada para cumprir com aquele próximo passo que foi planejado para nós e por isso nos foi concedida essa chance, né? Com uma fila enorme lá esperando para poder encarnar, para poder continuar nessas lições tão valiosas. Mas aí, se a gente sair dessa oportunidade cedo demais, será que a gente vai ter conseguido completar a nossa missão? E esse cedo demais, é claro que eu não estou falando em tempo cronológico. Eu não estou falando da idade com a qual, eventualmente, alguém desencarna. Se é com 1 ano de idade ou se é com 100 anos de idade. Isso, no planejamento geral dessa encarnação, a gente não sabe a relevância. O que é realmente importante para a evolução do espírito é que, de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com o planejamento que nós, junto com aqueles que sabem mais do que nós, nos ajudaram a consensar para que então a gente pudesse chegar nesse mundo com uma oportunidade de dar tantos passos à frente, que esse trajeto tenha sido cumprido. A gente ainda não tem condições de conhecer conscientemente o tamanho da nossa estrada. Aonde a gente está no mapa, para onde a gente está indo, esse mapa para nós ainda é muito mais desconhecido do que conhecido. A gente mal tem condições de conhecer o nosso próximo passo. Muitas vezes a gente se ilude achando que a gente sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, quando muitas vezes nem no mesmo dia a gente consegue manter aquilo que nós desejamos fazer ao longo do dia.
E à medida em que a gente vai estudando mais, conhecendo mais, se conhecendo mais, sobretudo, né? A gente vai entendendo que todos esses trajetos, seja em que pedaço do percurso estejamos, tem tudo o que a gente precisa para chegar no destino. Se a gente veio para esse mundo, a gente não veio só para sofrer. Se a gente veio para esse corpo, para essa família, para essa encarnação, a gente não veio para falhar. A gente veio com tudo o que a gente precisa para dar conta do que nos foi confiado enquanto missão, enquanto propósito. Às vezes pode acontecer da gente usar tudo aquilo que a gente consegue, né? Conseguir, poder é uma coisa, conseguir é outra coisa, né? Existe uma diferença bem grande. Tecnicamente, a gente pode tudo, como Jesus disse várias vezes, que a gente podia fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais. Então, a gente, em princípio, a gente em destino, em possibilidades infinitas, pode tudo. Mas numa determinada encarnação, o que nos é esperado é um pedacinho desse tudo. Porque nós temos, né, já das encarnações anteriores, tanta coisa para viver, tanta conta para acertar, né? E também tantas aquisições já consolidadas, que numa determinada vida não é tudo que a gente vai ter acesso. O nosso processamento, a nossa capacidade de percepção, ainda nesses corpos que habitamos sobre a Terra, não daria conta dessa grandeza toda. Então, a gente encarna com uma determinada lição, né? Nessa lição, para essa lição, nós temos todas as condições para realizar. Se a gente não tiver isso como pressuposto, fica difícil viver, né? A vida fica muito amedrontadora. À medida em que a gente vai buscando os recursos e vai vendo que estão ali, a gente vai ganhando mais e mais confiança nessa trajetória e a gente vai tendo... E isso é a fé, né? A fé é a gente ter certeza de que tudo que a gente precisa vai estar lá para nós. É a gente de antemão já poder agradecer pelo que a gente sabe que virá para nós, porque nós fizemos por onde, porque nós estamos fazendo a nossa parte e o resto Deus provê, né? Isso é fé. Então, essa fé que a gente aprende a desenvolver numa casa espírita, em outras fés também, em outras manifestações da espiritualidade, nos ajuda a poder potencializar essa oportunidade encarnatória, porque a gente acaba tendo menos atrito com os obstáculos do caminho. Obstáculos haverá, isso é uma certeza, né? Porque ninguém está aqui de férias, né? Ninguém encarna só para se divertir. Então a gente vai enfrentar obstáculos, porque eles são exatamente a fonte do nosso desenvolvimento, né? Eu nunca vi alguém desenvolver uma grande força quando recebeu tudo de mão beijada, né? Eu nunca vi alguém sair de uma experiência melhor do que entrou porque foi tudo facinho. A gente vai encontrando os obstáculos na medida do que a gente dá conta, porque senão não seria um Deus misericordioso, né? E na medida em que a gente dá conta, a gente descobre, a gente desenvolve a nossa própria musculatura para poder estar cada vez mais forte para os próximos trechos dessa estrada até o nosso destino final. Então, essa bagagem que a gente traz na medida em que a gente busca sinceramente o nosso aperfeiçoamento, a nossa reforma íntima, que é exatamente o que marca o exemplo espírita, nos ajuda a usar melhor a encarnação, mas se a gente, por um acaso, se esquecer disso ao longo do caminho, vem a dor, vem a possível finitude, a possível antecipação do nosso prazo de validade, para nos lembrar o quanto é valioso esse tempo que nós temos. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui para poder aproveitar. Então, a ameaça da destruição, ela muitas vezes funciona como um sinal de alerta. Olha, se você continuar indo por esse caminho,
vai acabar, o teu combustível vai acabar mais cedo do que foi planejado. E aí cai o avião, e aí o carro para no meio da estrada. Então, é importante que você não apenas tenha saído na largada com o tanque cheio, mas que você saiba dirigir de uma forma coerente com o veículo que você tem, com a estrada que você tem pela frente, né? Dentro daquilo que você já sabe. A gente não precisa ficar muito preocupado com a próxima curva lá na frente ou com o rio que vai passar no meio da estrada, porque se a gente veio com todos os equipamentos necessários, se tem um rio no meio da estrada, a gente vai ter condição de atravessar. Se tem uma montanha, a gente vai ter condição de escalar. E se a gente optar por não escalar e dar a volta na montanha, o que também pode ser uma opção, isso também está dentro do nosso livre-arbítrio, do que a gente vai fazer com o caminho e com a bagagem que a gente trouxe para o caminho. Tudo isso está dentro dessa experiência encarnatória, porque é graças a esse exercício de gestão dos recursos que a gente recebeu que a gente vai estar cada vez mais apto a missões e estradas cada vez mais sofisticadas para um dia a gente chegar maravilhosamente mais próximo dos espíritos crísticos e por aí vai. Então, para a gente poder evoluir, a gente precisa valorizar essa vida que a gente tem. A destruição ela vai acontecer somente quando o que a gente trouxe para a viagem já não está mais sendo útil. Ou a própria viagem já chegou ao seu limite. Não adianta a gente continuar viajando só por prazer, né? É maravilhoso viver, eu quero continuar aqui indefinidamente. Mas se eu já cumpri a minha missão, também não faz sentido eu continuar, né? Porque tem um monte de outros espíritos precisando dessa oportunidade. Então a gente vai renovando a nossa equipe, né? Tanto no plano espiritual quanto encarnado, porque esse intercâmbio também é necessário para o nosso próprio aprimoramento. Tem muitas coisas que a gente não vai aprender aqui, vai aprender lá. Para poder, na próxima encarnação, na próxima oportunidade, já voltar turbinado para trazer algo de bom para esse pessoal que naquela época futura estará aqui. Então, muitas evoluções da humanidade, muitos avanços tecnológicos, culturais, científicos, foram trazidos para o mundo através desse processo de vai e vem entre o plano encarnado e o plano dos desencarnados. É interessante a trajetória de Darwin. Quando ele começou a pesquisar a evolução das espécies, ele trabalhou, né, com uma premissa de que o Homo sapiens sapiens veio de um ancestral comum com os primatas, mas ele jamais disse que o Homo sapiens descendia diretamente desses primatas. É uma coisa diferente. Nós temos um ancestral comum, né? Eu posso ter um ancestral comum com uma prima minha, com uma prima distante, mas não necessariamente nós somos irmãs, são coisas bem diferentes, né? A gente tem uma possibilidade bem diversa de como se relacionar dentro de uma ordem familiar. Mas o que é importante a gente pensar, a gente lembrar aqui, é que esse elo exato de quando algum ser vivente se tornou Homo sapiens sapiens e passou a ter consciência de si mesmo, que é o grande diferencial da raça humana, esse ponto exato da história da vida sobre a Terra ainda não é conhecido. E contam as revistas Almas, né, que é o equivalente da Caras no mundo espiritual, que esse elo, essa chave de virada para esse passo evolutivo não aconteceu dentro da encarnação. Não foi um bebezinho de um primata que já nasceu diferente a ponto de ter consciência de si mesmo. Em algum momento, ou melhor, foi um bebezinho, claro, mas não foi por conta desse elo
genético. Foi alguém que, ao nascer, já nasceu diferente. Então, eu estou retificando aqui o que eu disse antes, né? Alguém que, ao nascer, já trouxe um elemento que antes não estava presente, porque trouxe já do mundo espiritual. Isso é um dos muitos exemplos de vários conhecimentos que, não por acaso, e como toda a nossa doutrina é construída, nunca nascem com um só. Então, é uma característica da doutrina espírita que ela não foi ditada para os médiuns entrevistados por Allan Kardec por uma única voz, uma única consciência, e sim por vários. E da mesma forma, muitas das evoluções que a gente vê acontecerem sobre a Terra, muitos passos evolutivos, eles começam a pipocar ao longo do planeta, em vários lugares, mais ou menos ao mesmo tempo, trazendo um novo patamar de consciência, de conhecimento, e aí esses que vêm trazer essas mensagens que já vieram, né, consigo para mais uma jornada, começam a se comunicar e aí formam um novo nível consciencial na nossa caminhada evolutiva coletiva, né? Porque ao mesmo tempo em que nós indivíduos somos fundamentais para a evolução da coletividade do planeta, nós também somos influenciados pelo grau de evolução de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então é um processo muito bonito de interdependência que é fundamentalmente conectado com a lei de destruição. Porque é graças a ela que a gente pode ter a renovação. Então, também falando desses momentos evolutivos que pipocam aqui e ali, quando a gente lê a primeira questão sobre a lei de destruição, o Allan Kardec pergunta, né? A lei de destruição é uma lei natural? E a resposta dos espíritos é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Desculpem que eu devia estar de óculos. E Allan Kardec fez essa pergunta respondida pelos espíritos, mas pouco antes de Allan Kardec encarnar, Allan Kardec encarnou em 1804, deixa eu pegar minha cola, exato, 1804 foi o Hippolyte encarnou. 10 anos antes foi a desencarnação de um cientista muito famoso do iluminismo, chamado Lavoisier, um francês, que é considerado até hoje o pai da química moderna. E Lavoisier tem uma frase super conhecida, que vocês devem ter ouvido falar, que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é exatamente a mesma coisa? Os dois nasceram na França, mas tenho certeza que os espíritos não foram lá pesquisar química. Porque essa verdade já estava pronta naquele momento da humanidade para começar a ser trazida por várias fontes. Então, assim caminha literalmente a humanidade. E a destruição, ela também tem um outro aspecto muito interessante, que é a lógica, e eu falei um pouco disso quando eu falei do valorizar a oportunidade. Nós temos recentemente um outro grande nome em termos de evolução do conhecimento, que se chama Bert Hellinger, que criou uma metodologia chamada constelação familiar, e dos conceitos muito interessantes que ele trabalha, e que não é novo, né? Ele também traz de outras bagagens já desenvolvidas, ele fala muito do ser e o não ser. Tudo aquilo, considerando que nós temos muitas possibilidades diante de nós, e a gente vê ao longo de uma vida, de um indivíduo, quando a gente está saindo do colégio para ir para a faculdade, a gente tem, considerando que a gente vá para a faculdade, que também não é a única opção, né? Mas a gente tem uma gama gigantesca de carreiras. A gente vai escolher uma por afinidade ou por circunstâncias familiares, econômicas, enfim. Mas a gente começa ali a literalmente estreitar o nosso
foco, a nossa escolha de caminho. E assim, para o resto da vida, a gente vai estar cada vez mais olhando para um destino que é influenciado por todas as nossas escolhas anteriores. Então, eu não quero dizer que a gente vai se limitando, porque eu não acredito que a gente vai se limitando. A gente vai experimentando opções e cada vez que a gente vai para uma próxima escolha, mesmo que eventualmente a escolha anterior não tenha sido mantida, né, e portanto eu vou fazer uma nova escolha agora, essa nova escolha já nasce a partir de uma sabedoria que foi composta, inclusive, pela escolha que eu fiz antes e eventualmente mudei de ideia. Eu já tenho mais conhecimento, e isso foi Thomas Edison que falou, quando ele estava inventando a lâmpada, ele já tinha tentado, não me lembro agora o número, mas muitas vezes, milhares de vezes, criar algo que pudesse produzir luz, e alguém perguntou para ele se ele não se desanimava na medida em que ele ia tentando e não conseguindo ainda. E a resposta dele foi algo assim, eu não perdi todas essas oportunidades. Essas foram as tantas oportunidades em que eu aprendi mais uma maneira de como não funciona. O que significa, portanto, que eu estou mais perto de chegar na maneira que vai funcionar, né? Então, assim também são as nossas escolhas. E a cada uma dessas escolhas, eu tenho toda a potência das não escolhas. Porque o que valida, o que me faz dar valor ao que eu tenho, ao que eu sou, ao que eu escolhi, é exatamente tudo aquilo que para ser isso agora eu deixei de ser. Então, é muito comum a gente ter esse tipo de situação, principalmente hoje em dia, que é um assunto muito falado, né? As mulheres que decidem trilhar uma carreira profissional como foco de vida, muitas vezes estão abrindo mão de ter mais filhos, ou de sequer de ter um filho. Porque ser mãe é algo que toma bastante tempo, energia, atenção da gente. Então, tem gente que escolhe, eu quero ser mãe. E, portanto, eu vou deixar minha vida profissional num outro patamar de quantidade de tempo que eu tenho para dedicar. Não significa que uma coisa seja impeditiva da outra, jamais, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem mais e mais mulheres que trabalham, são mães, fazem ginástica, ainda conseguem sair para se divertir, enfim. E homens também, eu não quero de forma alguma excluir ninguém. Até porque os homens começam também a ocupar um outro lugar nessa parentalidade. Mas o que eu quero trazer é que a cada uma dessas opções que a gente vai fazendo, a gente vai olhando para as outras opções e entendendo que ao não escolhê-las, essa daqui tem mais e mais valor. E quanto mais eu entendo isso, que o valor que tem o que está diante de mim agora, hoje, seja porque eu exerci o meu livre-arbítrio e optei pelo ser isso em detrimento de ser aquilo, seja lá aquilo que for, seja porque essa condição me foi dada na minha encarnação para o meu aperfeiçoamento, porque eu nasci na família exata que eu precisava nascer, na condição socioeconômica exata, na condição geográfica exata, para aquela experiência encarnatória. Tudo isso, e quanto mais consciência a gente tem disso, mais qualifica o quão bem a gente vai poder viver essa vida. O quanto a gente vai poder trazer a nossa grandeza para essa missão, para esse propósito que nos foi confiado. E se a gente não tivesse a lei de destruição como fronteira, se a gente tivesse um tempo indefinido, recursos indefinidos para uma experiência material, provavelmente as nossas caminhadas seriam de muito desperdício. E não é isso que o destino maior nos reserva. O destino maior nos reserva a usar somente aquilo que é necessário para o objetivo maior, que é a evolução. Uma frase que eu gosto muito dessas frases porque quando a gente lembra delas, são frases que a gente já ouviu muitas vezes, então a gente se conecta. E aí fica mais fácil lembrar
para que serviu essa palestra. Então, a frase que está no túmulo do Hippolyte, nosso querido Allan Kardec, diz assim, e muita gente diz que essa frase é dele, mas pelo que eu pesquisei, essa frase é de autor desconhecido, apenas foi colocada no túmulo dele. A frase diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, esse é um belo resumo de toda a nossa caminhada como espíritos imortais em corpos mortais, e ela é, por óbvio e pelo local em que foi colocada, uma tradução, uma ilustração mais brilhante impossível da lei de destruição. Então, essa é como se a lei de destruição do nosso corpo é como se fosse uma pausa para que o espírito possa se recarregar e voltar de uma forma mais adequada a tudo aquilo que ele já conquistou e as provas que ele ainda não passou, mas terá que passar. Terá que ser brasileiro, terá que ser libanês, terá que ser argentino, nepalês, enfim. Todas essas experiências, sendo mulher, sendo homem, sendo de diversas classes sociais, enfim, todas essas experiências precisam compor essas lições ao longo do caminho para que um dia nós possamos não apenas chegar ao Pai, mas chegar ao Pai com todos os nossos irmãos no coração. A gente precisa estar na pele de alguém para realmente entender como esse alguém se sente. É muito interessante na medida em que a gente vai, digamos assim, adquirindo experiência na vida, né, que vem junto com cabelo branco e outras cositas más. Na medida em que a gente vai acumulando essas experiências, a gente vai olhando não apenas para as pessoas e para as experiências que elas estão vivendo ao nosso redor, mas para aquilo que nós vivemos anteriormente, na juventude, na infância, com um olhar que normalmente diz assim: nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente. Se eu não soubesse o que eu sei hoje, eu talvez não pudesse acolher esse irmão. E aí muitas vezes acontece da gente viver uma determinada experiência e logo depois, normalmente isso acontece com palestrantes, logo depois da palestra a gente fala assim: ai, por que eu não falei aquilo? Ou então a gente se depara com uma frase maravilhosa, ou a gente vê uma palestra de outra pessoa que fala: nossa, por que eu não falei isso naquela palestra, naquela oportunidade? E é muito legal quando a gente olha para trás com graça, com humor, com carinho, com amor próprio. E a gente para de se recriminar pelo que a gente não fez. E eu fico emocionada, isso é... Tava demorando muito para eu ficar emocionada na palestra de hoje. Enfim, é com gratidão que a gente olha para essas oportunidades e se dá conta de que aquilo que eu não fiz lá atrás é o que me habilita agora a valorizar esse pedacinho de conhecimento que eu ainda não tinha, mas agora botei na caixinha boa, na caixinha que na próxima oportunidade eu vou usar. E assim a gente vai caminhando com leveza e não com culpa. A culpa do que eu deixei de fazer, ela não ajuda a gente a caminhar. Ela nos destrói muito mais rápido, né? Porque ela é um peso numa mochila que já tem bastante coisa. Mas se são as coisas que a gente ainda vai usar, vale a pena. Se são as coisas que não tem mais como usar e que ficam nos prendendo no momento lá de trás, só nos impede de caminhar, porque a gente fica olhando para trás em vez de olhar para frente, né? Então, como é que a gente vai conseguir progredir? E do momento em que a gente olha para essa culpa e diz assim: olha, naquele momento eu não dei conta de alguma coisa, naquele momento eu não sabia o valor que aquilo que me foi oferecido tinha para mim e para minha caminhada e para os meus amores. Mas agora eu sei. Então agora, culpinha querida, você já me lembrou do que eu deixei de fazer? Você ficou aí na minha mochila há algum tempo?
agora eu te libero, porque agora você já deu o seu recado, você já cumpriu a sua missão. E eu já entendo que tudo o que aconteceu, o bonito e o feio, o fácil e o difícil, o que me emociona com alegria, graças a Deus, o que me emociona é alegria nesse momento, e o que me emocionou com tristeza, me ensinou alguma coisa, que essa sim eu carrego com leveza. E aí eu posso caminhar mais e posso depender menos da destruição para poder valorizar o tempo que eu tenho aqui. Então, meus amigos, tudo que nos acontece, até a destruição, vem para o nosso bem. Quando a gente olha assim, a gente pode encarar de uma forma diferente, não sem dor, né? Porque uma coisa é a dor, outra é o sofrimento. A dor da perda de um ente querido, a dor da perda de um emprego, a dor da perda da possibilidade da gente conviver sem máscara e se abraçar. Tudo isso vem trazer para a gente uma oportunidade de entender que esse ente querido que precisou passar para uma próxima etapa, passou porque era o melhor para ele e a gente vai se reencontrar quando tiver que se reencontrar. Os abraços de antes da pandemia, a gente em algum momento vai voltar a ter. Só que quando a gente voltar para o momento do abraço presencial, para o momento de poder fazer festa e se reunir e se alegrar com essa reunião, isso vai trazer para a gente não apenas uma alegria multiplicada, porque agora a gente sabe a falta que faz, como a gente vai ter a opção também da vida virtual que a gente está aprendendo de supetão nessa pandemia. Não apenas uma palestra em que normalmente todos vinham aqui a Ipanema e agora pode ser assistida por pessoas em todo o planeta, como milhões de outras formas de interagir, aniversário pelo Zoom e cursos online que agora a gente não tem mais restrição geográfica para poder escolher o professor, enfim. E o professor, né, consegue ter acesso a pessoas interessadas no assunto também no planeta inteiro. Então, quando a gente voltar a ter as duas opções, essa destruição que a gente sente agora com a pandemia vai entrar num bom lugar, porque ela nos permitiu desenvolver aquilo que a zona de conforto da vida que a gente levava até então não nos estimularia a fazer, né? Um esforço para mudar, ninguém muda porque tá afim, né? As pessoas mudam porque precisam. Então, essa necessidade quem traz é a destruição do conhecido para que o novo possa chegar. E com isso, eu me despeço e espero que todos fiquem em paz, encontrando o lado bom de tudo isso que a gente está vivendo. Muito obrigada. Fiquem em paz. Obrigada, Gabriela. E agora nós vamos unindo os nossos pensamentos para podermos conversar com o nosso querido amigo Jesus. Senhor Jesus, mestre dos nossos corações, o nosso sentimento após essas reflexões é de gratidão por já buscarmos conhecer um pouco mais para nos aproximarmos dos teus ensinamentos. E nós te pedimos, Senhor, nos ampara, nos sustenta e nos fortalece, de forma que possamos ser firmes e perseverantes nessa nossa busca. Nós te pedimos, Mestre, um envolvimento de amor por todos os nossos afetos, principalmente para os médicos que ainda estão trabalhando para cuidar daqueles que estão atravessando momentos de dificuldades. E nessa hora, Jesus, nós te pedimos que seja, em seu nome, em nome dos benfeitores espirituais que estiveram conosco ao longo dessa reunião, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos encerrar com muita paz
no nosso coração. Graças a Deus.